continuando a nossa aula sobre nulidades, eu agora, como havia falado no bloco anterior, vou apresentar uma proposta para um novo sistema de nulidades, né? Quero deixar bem claro que essa proposta não é de minha autoria, eu estou fazendo essa proposta extraindo do livro Nulidades no Processo Penal, do professor Ricardo Jacobsen Glock, né? Aliás, livro que eu já apresentei há algumas aulas atrás. Tá? Então, a proposta é que, primeira proposta, né? Porque são várias propostas, a primeira proposta é que só exista a categoria de nulidade, ou seja, não exista as categorias de inexistência, não é? Qualquer tipo de outra categoria que não seja de nulidade, como, por exemplo, já falado, a inexistência. Né? Atos inexistentes, não há que se falar em anulabilidade, não é? Nulidade. Né? Então, a primeira proposta é existir uma única categoria, nulidade. Essa proposta é uma proposta que ela se funda numa orientação constitucional, ou seja, a compreensão de que, de certa forma, eu já disse isso nos blocos anteriores, as normas que tutelam as formas processuais, elas são portadoras de uma dúplice natureza. Normas de natureza processual, que englobam, portanto, disposições processuais, e normas de direito fundamental, que são protegidas ou concretadas a partir das normas processuais. Tá? Portanto, as normas que tutelam as formas processuais são normas processuais e normas de direito fundamental concretadas nas normas que instituem as formas processuais. Em outras palavras, a formalidade é da essência do ato, porque a formalidade tutela um direito fundamental no processo penal. Tá? Ainda, a proposta é que deixe de existir nulidade relativa. Nulidade é nulidade. Então só haverá nulidade absoluta? Não. Só haverá nulidade. Né? Ou seja, a nulidade é aquele ato que viola a norma. Né? O ato processual que viola a norma é um ato nulo. Né? A proposta do professor Ricardo Jacobsen Glock, né, com a qual eu concordo, até desenvolvi um pouco em alguns artigos, é de que não existe uma diferença ontológica entre prova ilícita e nulidade. Ou seja, provas ilícitas são atos nulos. Não é? Eu particularmente desenvolvo ainda um pouco mais, a minha compreensão não é exatamente igual à do Ricardo, no sentido de que provas ilícitas, quando ainda não admitidas, são inadmissíveis no momento em que produzidas são provas ilícitas e, portanto, ontologicamente são iguais à nulidade. Né? E todo ato nulo, tal como toda prova ilícita, todo ato nulo, tal como toda prova ilícita, tem que ser extraído dos autos, tem que ser retirado dos autos. Em relação às provas ilícitas, isso está claro no artigo 157. O ato nulo é a mesma coisa. Foi praticado um ato processual eivado de nulidade, não interessa se esse ato processual é um ato probatório ou se é um ato processual de outra natureza. Tratando-se de um ato processual que viola a norma, ele é um ato nulo, como todo ato nulo deve ser extraído dos autos. E o juiz que praticou ou que conduziu o ato nulo, ou seja, se ele praticou um ato nulo ou se ele conduziu a audiência que foi declarada nula porque foi produzida, por exemplo, uma prova ilícita, que ontologicamente é um ato nulo, então esse juiz não deve mais estar à frente do processo, ele não deve mais julgar o processo. Né? O juiz, portanto, não deve julgar um processo em que ele tenha praticado um ato declarado nulo
ou conduzido à prática de um ato nulo, seja uma prova ilícita ou um ato processual que não tenha natureza probatória. Todo material probatório considerado inválido, né, ele não pode ser ratificado, simples assim. Ele precisa ser produzido de novo, né? Se o material probatório é inválido porque é ilícito, ele não pode ser ratificado. Ele tem que ser produzido de novo. A menos que esse ato não possa ser produzido de novo, renovado, dependendo da natureza daquele ato probatório. As provas não repetíveis, como o próprio nome diz, não podem ser produzidas de novo, porque não podem ser repetidas. E se não podem ser repetidas, está preclusa a possibilidade de produção de prova. Existe uma preclusão probatória. Tá? Todas as vezes que o juiz estiver diante de um ato nulo e que faça, por exemplo, com que o processo recomece ou retome de um determinado ponto. Então, por exemplo, a prova é nula. Então, chega ao final do processo, o juiz constata que existe uma prova nula. Então, se ele anular dali para frente, o processo vai ter que ser retomado dali. Mas, com o que já tem, o juiz absolveria o acusado. O que o juiz deve fazer? Declarar a nulidade, anular a partir dali ou absolver? Absolver. Isso é uma exceção à ideia de que os atos, de que as questões processuais, que são preliminares, devem ser apreciadas e decididas antes do mérito. Porque nesse caso existe uma chamada escusa absolutória. Quando, a despeito da nulidade de um ato, o juiz constatar que o acusado deva ser absolvido, ao invés de anular, ele absolve. É a escusa absolutória. Tá? A proposta do Ricardo Jacobsen Glock, né, é que as nulidades constem de um rol também. Mas esse rol deva ser mínimo. É um rol mínimo de nulidades. Portanto, esse rol não esgota as invalidades como um todo, e toda vez que houver uma violação de princípio ou de uma regra ou do próprio sistema acusatório, haverá nulidade do ato, ainda que não constante do rol, é o que o Ricardo Glockner chama de taxatividade temperada, ou seja, não é uma taxatividade restrita. Também não é, ele não compreende isso como um rol meramente exemplificativo, não é? Mas ele chama de taxatividade temperada. Tá? Para ele existe uma limitação para o Ministério Público arguir nulidades. O Ministério Público só deve arguir nulidades quando for violada a distinção entre as funções de acusar e julgar, ou seja, quando violado o sistema acusatório. Outras nulidades não são passíveis de serem arguídas pelo Ministério Público. Essa é uma proposta que claramente é muito controversa, né? Mas é a proposta, eu estou sendo fiel à proposta do Ricardo Glockner. E por fim, com o que eu concordo plenamente, é que claro que pode haver invalidade do inquérito policial e se estender para a ação penal. Né? Então, a chamada extensibilidade jurisdicional das nulidades do inquérito, ou seja, o inquérito pode ser declarado nulo ou atos do inquérito podem ser declarados nulos, e isso se estende para a ação que daquele inquérito decorre. Não é? Então, essa é a proposta do Ricardo Glockner, uma nova proposta de sistema de nulidades conforme a Constituição e que substitua a teoria clássica, que é um tanto autoritária, como nós já vimos, que não se coaduna com o sistema de garantias estabelecido pela nossa Constituição. Essa, portanto, é a proposta e eu encerro aqui o nosso estudo sobre nulidades no processo penal brasileiro.